Vamos orar, irmãos. Obrigado, Pai, por essa noite, obrigado por esse dia que o Senhor fez, que o Senhor planejou há tantos anos, desde a eternidade. Obrigado por cada um presente aqui, por podermos te louvar juntos nessa tarde, nesse início de noite. Pedimos que o Senhor continue conosco, Pai. Eu acredito que o Senhor está feliz, o Senhor está dançando com essas músicas, o Senhor está se agradando do louvor que está sendo direcionado ao Senhor. Obrigado por a gente poder estar juntos aqui, encorajando um ao outro, à medida em que te louvamos. Te oramos tudo isso agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai estudar, irmãos, Josué capítulos 3 e capítulo 4. Então eu convido você a abrir sua Bíblia em Josué capítulo 3. Eu queria perguntar, à medida em que a gente vai lá, quantos de vocês acham que vocês têm boa memória? Quem acha que tem boa memória? Responda no íntimo para você. Eu vou fazer um teste aqui, tá bom? Vamos ver quem tem boa memória visual. Mostra aí a primeira foto. Olha para essa foto, observe. A segunda agora. Presta atenção. Agora, vai adiante. Para a próxima. Qual que é a cor do chapéu do bebê? Muito bom, parabéns. Eu ia dar uma cocada, na verdade eu vou dar cocada para quem acertou. Foram muitos que acertaram, mas me ajuda aqui. Jovens vão olhar para a cocada. Você pode escolher qualquer um, porque foram tantos que acertaram. Quem acertou, levanta a mão. Todo mundo honesto aqui. Próximo, calma, vai ter muita chance. Próxima foto. Qual é a cor do número 14 da segunda imagem? Agora mostra a segunda imagem. Era rosa. Quem acertou? Ali, ó. Levanta a mão quem acertou e aí alguém vai ganhar a cocada. Calma, tem mais. Próxima imagem. A gente vai chegar à palavra de Deus, amém? Você vai acreditar que tudo isso faz sentido. Decore os nomes. Ok, próxima. Decore a sequência. É 10, 9, 5, 8, 4, 2, 7, 1, 9, 2. Ok, tem um 3 ali também. Próxima. Quem acertou? Vocês podem escolher alguém aí. Vamos ver quem acertou. É um 9. Levanta a mão quem tiver acertado. Só vale honestidade, hein? Próxima foto. Qual é o nome que estava ali? Vamos ver qual é o nome. Renan. Quem tiver acertado, levanta a mão. Cadê as cocadas? Acabou? Ué, vocês deram as cocadas todas, era uma por resposta. Tudo bem. Se lembrar é de fato um dom, não? Alguns se lembram melhor das coisas do que outros, mas todos nós somos chamados a nos lembrar. A vida espiritual não vai fazer sentido se a gente não lembrar. E o título da aula de hoje é Quando Deus agir, quem vai se lembrar? Vamos ler aqui em Josué capítulo 3, a partir do versículo 1. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, saíram do acampamento do Vale das Acácias e foram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. 3 dias depois, os líderes passaram pelo meio do acampamento, dizendo ao povo: quando vocês virem os sacerdotes levitas carregando a arca da aliança do Senhor, nosso Deus, arrumem as suas coisas e sigam a arca. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. Porém não cheguem perto da arca. Fiquem longe dela, mais ou menos 1 quilômetro. Josué disse ao povo: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Depois disse aos sacerdotes: peguem a arca da aliança e vão na frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. Sabe, a arca tem um papel central aqui nessa narrativa. Ela é mencionada
17 vezes nos capítulos 3 e no capítulo 4. A arca era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Ela nos lembra que é Deus quem está levando as pessoas aqui à terra prometida. Isso não era o feito de Josué, o líder do povo. Isso não era o prêmio da fidelidade de ninguém. Era Deus que estava liderando eles para entrar na terra que ele tinha prometido dar àquele povo há muitos séculos. E o povo precisava ficar à distância dessa arca. E o povo precisava se santificar antes desse momento. O que era isso? O que era essa santificação? O que era esse preparo? Preparação para uma revelação especial da parte de Deus. Deus ia se mostrar para eles ali naqueles eventos. A preparação geralmente envolvia lavar roupas. Às vezes Deus pedia que as pessoas confessassem pecados umas às outras. Às vezes as pessoas tinham que se abster de ter relação sexual. Envolvia algumas coisas que interrompia a rotina das pessoas, para que elas pudessem se focalizar em algo diferente que estava prestes a acontecer. E isso não mudou nos dias de hoje. Quando Deus vem, e Deus vem muitas vezes, Deus não vai vir só no julgamento final. Quando Deus vem, a gente precisa se preparar. Deus nos chama para nos prepararmos. Deus nos chama para nos atentarmos para o que vai ser feito em nossa vida. Isso não vai ser obra simplesmente de nós mesmos. Isso vai ser Deus agindo. Mas para que a gente veja Deus agindo, a gente precisa parar. A gente precisa focalizar nossos olhos em Deus. Para que quando a coisa acontecer, a gente saiba que isso foi ação de Deus. Para que a gente saiba que Deus está agindo em nossas vidas. E eu não sei se você é parecido comigo, mas eu frequentemente sou tomado de dúvidas de se Deus está agindo na minha vida. Eu frequentemente duvido e me pego me questionando, onde está Deus? Onde está o poder de Deus em minha vida? E às vezes eu cedo a essa tentação e me desencorajo achando que Deus está longe, ou que Deus deixou de agir de uma forma especial. Mas a verdade é que Deus nunca para de agir na minha vida e na sua vida. Isaías 64, no versículo 4, lá na Nova Versão Internacional, diz assim: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus é um Deus que trabalha para quem espera nele. Deus não para de trabalhar. Deus está sempre agindo. Não há um minuto sequer na sua vida onde Deus se afastou e desistiu do plano que Ele tem para você. Ele está sempre trabalhando. Ele está sempre agindo. No entanto, por que a gente não se sente assim tantas vezes? Não é verdade? Por que a gente não vê essa ação de Deus que é sempre constante? Por que tantas vezes a gente está reclamando em nosso coração, ou com nossa boca mesmo, que o culto está chato? Por que às vezes a gente se pergunta, a igreja não está indo para frente, a igreja não está indo para lugar nenhum? Por que a gente acha que as pessoas perderam amor e ninguém me ama? E a gente acha que isso daqui não é um lugar onde Deus habita mais? Será que o que está faltando é a ação de Deus? Ou será que o que está faltando é o nosso preparo para a gente ver Deus agindo ao nosso redor? Quero ler com vocês Jeremias 17, versículos 5 e 6, também na NVI. A Bíblia fala assim em Jeremias 17, 5 ou 6. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Sabe, o homem que não confia em Deus, não é aquele em cuja vida Deus não trabalha. Deus trabalha na vida de todos os seres humanos. Ele trabalha especialmente na vida de nós que somos filhos dele. O homem maldito, o homem que não confia em Deus, é aquele que não vê quando Deus age.
é aquele que não vê quando o bem vem. Eu quero perguntar para você, como andam seus tempos com Deus? Porque essa é a ferramenta mais efetiva que Deus nos deu para nós enxergarmos o agir dele. Como anda o velho e bom tempo que você deveria separar se você é um discípulo de Jesus Cristo? Cada dia, para você abrir sua Bíblia, meditar e estudá-la, para você tirar tempo e orar a Deus de forma significativa, de forma a se conectar com Ele. Como andam seus tempos com Deus? A gente tem bons tempos com Deus, inclusive no dia do culto? Ou você acha que quem vai pregar aqui, quem vai cantar essas canções, substitui a sua ligação pessoal com Deus no dia de domingo? Sabe, nossa ligação pessoal não é tique, já fiz. A gente deveria estar zelando por isso e amando passar tempo com Deus a cada dia. Tudo isso faz parte da gente se preparar para o que Deus quer fazer e para o que Deus vai fazer na sua vida. A pergunta não é Deus vai agir ou Deus está agindo. É você vai ver quando Deus fizer algo em sua vida? A narrativa aqui em Josué 3 continua no versículo 10, dizendo o seguinte: pelo que vai acontecer, vocês ficarão sabendo que o Deus vivo está entre vocês e que sem falta expulsará os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. A arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o rio Jordão na frente de vocês. Agora escolham 12 homens, um de cada tribo de Israel. Quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, puserem os pés dentro da água, o Jordão vai parar de correr e as águas da parte de cima ficarão amontoadas num lugar. Então Deus está anunciando aqui o que Ele vai fazer para permitir que milhões de israelitas cruzem o rio Jordão e entrem naquela terra que tinha sido prometida para eles. Deus está dizendo aqui, pelo que vai acontecer, vocês vão saber. Vocês vão saber o quê? Que quando vocês entrarem na terra, vocês vão conseguir dominá-la. Pelo que vai acontecer, pelo que eu vou fazer aqui, quando eu permitir que vocês cruzem esse rio. O ponto era, se Deus pode domar um rio caudaloso, então Ele certamente pode expulsar os cananeus. Se Ele pode parar as águas do rio Jordão, então Ele pode derrotar os heteus. Se vocês conseguirem entrar na terra, então tenha certeza de que Deus pode dar a terra para você. Paulo, séculos depois, usa essa mesma lógica, lá em Romanos 8:32. Ele fala, se Deus não deixou de entregar seu único filho, seu mais precioso filho, como Ele não vai deixar de dar a vocês todas as outras coisas? É a lógica do, se Ele fez o mais difícil, como Ele não vai fazer o mais fácil? Como Ele não vai continuar a ser fiel? Hoje eu estava falando com a irmã, cujo marido conseguiu um emprego super difícil, mas ainda não está no lugar onde ele deseja estar. E a gente estava ali juntos, rindo. Falou, bem, se Deus deixou ele entrar, que é o mais difícil, como Ele não vai dar um lugar bom para ele ficar lá dentro do emprego? Momentos cruciais como esse servem para nos encorajar. O Deus que trabalha de forma tão poderosa em momentos difíceis na nossa vida, Ele vai trabalhar no dia a dia. Ele vai lidar com nossas ansiedades, com nossos probleminhas, com nossas, que não são probleminhas, a gente pelo menos não sente que são probleminhas, não? Mas aos olhos de Deus são, porque se Deus já fez as coisas mais difíceis, Ele não vai deixar de fazer aquilo que te preocupa, que te deixa ansioso, que está roubando o seu sono. Deus vai agir. Mas a gente precisa lembrar, quais foram alguns dos momentos onde Deus agiu na sua vida? Se você já é um discípulo de Jesus, quais foram alguns dos momentos onde Deus agiu de forma que você não ficou em dúvida de que era Deus? A gente precisa lembrar. Como que isso te ajuda a passar pelas dificuldades de hoje? Quando você lembra da fidelidade de Deus no passado. Eu lembro lá em Brasília,
depois me encorajando e sendo encorajado a voltar a ficar fiel a Deus. Eu pensei, poxa, eu quero voltar para falar de Deus na universidade. Foi o lugar onde eu fui convertido. Eu sonho por aqueles lugares, por aqueles jovens. E eu voltei lá para a Universidade de Brasília. E eu ia lá, comecei a fazer as devocionais às 6 da manhã. Tinha 2 malucos lá que queriam fazer comigo. E a gente começou a fazer bate-papos e evangelizar. Eu lembro batizando 1, batizando 2, batizando 3, mas o ministério ainda não tomava forma. Eu lembro treinando 1 jovem, treinando 2 jovens, treinando 3 jovens, mas o ministério ainda não tomava forma. E um salmo que eu lia, e chorava, e chorava, e chorava. Salmo 60, versículo 10. O salmista fala para Deus, será que o Senhor nos rejeitou? Será que o Senhor não vai mais marchar com nossos exércitos? Eu lembrava desse salmo e eu sentia isso. Eu falava, Deus, os dias em que o Senhor me usou para construir ministérios, para ajudar muitas pessoas, foram dias passados já. O Senhor não marcha mais comigo, o Senhor não anda mais comigo. Eu lembro, eu buscava treinar um jovem, eu tinha a impressão de que eu mais machucava ele do que eu ajudava. Aí eu fui, não, vou treinar outro então. A mesma coisa acontecia. Aí eu fui treinar um terceiro. Esse garoto quase abandonou a Deus. E eu falei, eu estou fazendo mais mal do que bem. Eu preciso parar. Eu falei, eu não vou mais treinar ninguém. Eu só vou ser um cristão porque eu nem estou fazendo isso que eu acho que eu estou fazendo. E eu lembro os meses que se passaram de tristeza profunda, porque no fundo eu queria ajudar outras pessoas. E irmãos me ajudando, irmãos me encorajando a dar esse passo de novo, falando, vai lá de novo, tenta de novo. E aí eu lembro de vindo um, que eu treinei, cresceu, e ele não ficou mal, ele ficou bem, ele começou a dar passos. Aí vindo um outro, e a mesma coisa acontecendo, e vindo outro. E aí um casal veio, começou a batizar, o ministério começou a tomar corpo. Falei, uau, como Deus é fiel. Não vem da nossa maneira, não vem no nosso tempo. Mas se a gente não abandona Deus, Deus não nos abandona. Deus é fiel. E quando eu lembro de 2007, 2008, 2009 lá em Brasília, eu fico encorajado para o que eu estou vivendo hoje. Porque eu sinto que é um repeteco. Eu sinto que eu estou indo lá no ministério e pancada atrás de pancada, atrás de pancada. E às vezes eu me sinto tentado a pensar, Deus não marcha mais comigo. Mas aí eu lembro de 2007, 2008, 2009. Eu falo, é mentira, vai acontecer. Mas eu preciso mostrar minha fidelidade a Deus agora. A vitória de alguns anos atrás me dá certeza de que Deus está comigo nessa dificuldade nos dias de hoje. E você? Quais são as suas vitórias? De que maneiras Deus agiu já na sua vida, de forma inequívoca, que te ajuda a crer que Deus está com você? Vamos continuar aqui no versículo 14. Era o tempo da colheita, e as águas do rio haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes iam na frente, levando a arca da aliança. Quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro da água, ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã. Na parte de baixo, o rio secou completamente até o Mar Morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas atravessavam, pisando terra seca, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio do rio Jordão, e ficaram ali até que todo o povo acabou de passar. Quero mostrar aqui umas fotos modernas, mas de como é a planície do Rio Jordão. Você tem o rio, não sei se vai dar para ver direito, mas o rio é todo tortuoso. O rio é fininho, ele mede uns 27 a 30 metros de largura. Ou seja, talvez menos do que a largura desse prédio aqui, onde a gente está. A profundidade também dele não é muito profunda. É de entre 90 centímetros e 3,5 metros nos lugares mais baixos. Ou seja, não é um rio super tenebroso quando a gente para pensar.
Mas a planície de inundação dele é mais complicada. Além de ter muita vegetação curta, que se você pisar lá com o pé pode te ferir, ela chega a medir entre 200 metros e 1,5 km. E quando o Rio Jordão está na fase que a Bíblia menciona aqui, a água inunda toda essa região. Então esse detalhezinho aqui é importante, porque o que Deus está dizendo não é o Rio Jordão como ele é normalmente. Ele é o Rio Jordão no momento mais perigoso dele, no momento onde ele está mais caudaloso, no momento onde é quase humanamente impossível alguém atravessar a ele. E é nesse momento onde Deus fala, é agora que o povo vai atravessar. É nessa fase do Rio Jordão, quando a coisa fica mais drástica, que eu vou fazer o meu povo atravessar o rio. E eu me pergunto, por que Deus faz com que o povo atravesse esse bendito rio na fase menos propícia do ano para que se atravesse a ele? Eu não sei. Se você sabe, compartilha comigo. Mas essa maneira de agir de Deus parece que acontece vez após vez após vez. Não só nas Escrituras, mas em nossas vidas também. Parece que Deus se delicia em mostrar o poder dele quando nossa fraqueza está no auge dela. E Deus parece ser quase que irritantemente, às vezes, paciente, para nos deixar chegar no auge da nossa fraqueza. Para que a gente possa ver de forma bem clara que é Deus que está nos ajudando. Para que a gente possa enxergar a face dele quando ele nos faz cruzar os rios. Para que ele nos convença de que nossas limitações físicas, nossas limitações mentais, nossas limitações emocionais, nossas barreiras de cultura, que essas coisas em nada determinam a revelação da força de Deus em nossas vidas. O jeito de Deus de agir parece, com perdão, eu não quero desrespeitar Deus de forma alguma, mas Deus parece ser meio dramático, se você concorda comigo. Deus parece que gosta do drama, Ele parece que gosta de a coisa ficar quente em nossas vidas, para que Ele vá e haja. Eu lembro, quando a gente decidiu ficar aqui em São Paulo, nós viemos, eu e Ana, por 1 ano para cá, e a gente tinha combinado, nós vamos ficar lá em São Paulo por 1 ano, e nós vamos conversar e decidir juntos se nós vamos ficar. E depois de 1 ano, a Ana, ela queria voltar para Brasília. Ela falou, eu quero, na verdade, voltar a trabalhar. Eu quero ter um emprego, eu não quero mais fazer junto com você esse trabalho de liderar a igreja. E a gente conversou sobre isso, ela tomou a decisão espiritual dela. E ela falou, eu quero tentar transferir meu trabalho aqui para São Paulo. Falou, e se não for possível transferir? A Ana era servidora pública em Brasília. E se não for possível? Então eu quero voltar para Brasília. Então a gente tomou essa decisão, começamos a orar e ela foi pedir a transferência. Isso era em dezembro. E a Ana precisava voltar ao trabalho em maio. E a Ana começou a tentar achar, ela só poderia vir se achasse uma pessoa que quisesse ir para Brasília. E ela começou a procurar, nada de procurar. E aí lá para março, ela achou uma outra servidora que queria ir para Brasília. Ela começou a conversar, deu tudo certo, protocolaram o pedido. E o presidente, em abril, negou o pedido. O presidente do órgão onde ela trabalhava. Assinou lá, deu a canetada. Não, estamos negando o seu pedido e o de outras 7 servidoras na sua frente. Pô, pronto, acabou. Então vamos fazer as malas aqui, vamos. Falei assim, não, mas vamos conversar. Vamos conversar, e a mulher parece que tem uma conhecida lá em Brasília, que conhece alguém, que conhece o presidente. Eu falei, meu Deus, isso nunca vai funcionar. E aí deu meio de maio, a Ana precisava voltar ao trabalho naquela data, e nada, não tinha nada de concreto. Um servidor público pode faltar ao seu serviço por 30 dias, e aí no dia seguinte ele é exonerado, ele é despedido. Então a gente falou, Ana, vamos esperar os 30 dias, e aí você, no último dia, você vai lá e você pede a demissão, para que você não fique com seu registro sujo. Falou, vamos esperar. E aí passou 1 semana, nada. Passou 2 semanas, nada. Eu acredito que foi lá pelo 17º dia que a gente recebe a notícia que o presidente tinha recanetado, não só dado a transferência para a Ana, mas para as 7 servidoras antes da Ana, aparentemente por causa desse contato da mulher que queria ir lá para Brasília.
E a Ana, de repente, tinha um emprego aqui em São Paulo. O que é mais incrível sobre essa história toda é que a Ana tinha decidido alguns meses antes que mesmo se eu não conseguir meu emprego lá, eu creio que Deus quer que eu fique aqui em São Paulo. Então, com emprego ou sem emprego, eu vou ficar. Mas Deus parece que ama o drama. Puxa vida, não podia ter feito isso alguns dias antes. Eu estava desesperado. No nosso relacionamento, eu e Ana, eu já tinha decidido, eu vou respeitar essa mulher que Deus me deu. Ela é uma mulher de Deus, e se nós combinamos isso, eu vou honrar minha palavra, e se a gente vai voltar para Brasília, então a gente vai servir a Deus lá em Brasília. Eu não tinha falado um pio para ela, Ana, vamos ficar aqui em São Paulo, embora no meu coração era o que eu queria. Então foram meses bem difíceis, e Deus parece que quer levar a gente ao ponto de entrega, ao ponto onde, olha, entrega, e aí Ele dá, e aí Ele age, e aí Ele faz. Sabe, por mais incrível que secar o Rio Jordão possa parecer, e foi um milagre tanto, tem um último desafio que eu queria ler com vocês agora, que é mais difícil ainda do que atravessar o Rio Jordão. Deus vai nos dar os momentos onde nossa fé vai ser testada. Ele vai nos levar a circunstâncias impossíveis, situações tão desesperadoras, tão sem esperança, para que depois da gente passar por essas situações, a gente se focalize no poder dele. Ele vai dar essas situações para mim e para você. Já tem dado para vários de vocês aqui e vai continuar dando. Mas há um último desafio mais difícil do que esse. Vamos ler aqui no versículo 1 até o 7. Quando todo o povo de Israel acabou de atravessar o Rio Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê esta ordem: peguem 12 pedras do meio do rio Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados, levem essas pedras e coloquem onde acamparem hoje à noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido e disse: passem adiante da arca da aliança do Senhor, Deus de vocês, e sigam até o meio do Rio Jordão. Cada um ponha no ombro uma pedra, uma para cada tribo de Israel. Essas pedras ajudarão o povo a lembrar daquilo que o Senhor tem feito. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que essas pedras querem dizer, vocês contarão que as águas do Jordão pararam de correr no dia em que a arca da aliança atravessou o rio. Essas pedras farão com que o povo de Israel lembre sempre desse dia. E aí o resto do capítulo descreve de fato a travessia do povo. A gente não vai ler agora. E o resto do capítulo, o capítulo 4, em vez de se focalizar no milagre em si, o milagre é descrito em um versículo. O rio parou e o povo atravessou. Uau, incrível. Mas o resto do capítulo inteiro é usado para descrever que o povo precisava fazer quando atravessasse. Pegue essas pedras, peguem 12 pedras do meio do Jordão e construam algo, botem essas pedras lá, para que vocês se lembrem do que aconteceu nesse dia. Para que vocês nunca se esqueçam do que Deus fez nesse dia. Passar pelo rio não é o último desafio. O maior desafio de todos é você lembrar que você passou pelo rio. É depois de alguns anos que você enfrentou aquele rio, você lembrar não só do evento, mas você lembrar das emoções. Você se recordar de como você estava sentindo, do fundo do poço onde você estava. E de você lembrar do alívio que você sentiu quando Deus veio em sua ajuda, em seu resgate. De como você ficou quando você viu que você estava salvo. Que você tinha tido a ajuda de Deus na sua vida. Essas pedras ajudarão você a lembrar daquilo que o Senhor tem feito. Nesse capítulo a gente aprende que o maior inimigo da fé não é a falta da ação de Deus, mas a nossa falta de memória. A gente se esquece rápido do que Deus tem feito. Assim como num casamento, não? O maior desafio pode não ser a infidelidade, mas simplesmente o processo gradual da gente se esquecer as coisas que o nosso cônjuge representa em nossa vida.
É um princípio fundamental, que na verdade se aplica a qualquer relacionamento. Se você se esquece de quão precioso é seu amigo, se você se esquece de quão precioso é seu filho, se você se esquece daquilo que seus relacionamentos representam em sua vida, a gente tende a se afastar, a gente tende a perder nossos relacionamentos. Israel deveria lembrar daquilo que aconteceu naquele dia, não só para a sua própria fé, mas Israel precisava ensinar seus filhos a respeito de Deus. Lembrar do que Deus já tinha feito era essencial para levantar uma próxima geração fiel a Deus. Imagina, 15 anos depois daquele evento, um pai está lá carregando seu filho de 6 anos, estão lá no Parque Nacional de Gilgal. E aí o filho vê um monumento imponente de pedras, e ele pergunta, nossa, o que são essas pedras aqui? Ele conta, nossa, tem 12 pedras aqui, papai. E a curiosidade do filho agora se torna uma oportunidade para o pai falar, uau, você perguntou algo incrível, isso me faz lembrar do dia em que a gente atravessou esse rio. E ele vai começar a contar, e o filho vai começar a sonhar, e ele vai começar a crer em Deus, por causa do nosso relato, por causa daquilo que a gente está contando a respeito de Deus. E ele vai começar a ter fé, porque é assim que a fé se propaga, falando de Deus, se lembrando do que Deus tem feito. Qual é o assunto da conversa no seu jantar? Você fala mal do irmão ou da sua igreja em casa? Ou você lembra de como Deus tem usado os irmãos para ajudar você em sua vida? Os irmãos na fé na sua casa são heróis? Ou são um povo meio que está pisando no seu pé? Os nossos filhos deveriam vir aqui para a igreja e ver um amontoado de heróis aqui, que é o que nós somos. Deveriam olhar. Meu filho estava saindo aqui e ele estava falando do Salomão. Falou assim, pai, o Salomão é tão legal, né? Eu falei, filho, o Salomão é tão legal. É assim que a gente deveria olhar um para o outro. Nós somos tão legais. Não porque a gente seja incrível. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas é como a gente deveria pensar e falar um do outro. Pensar no nosso coração, um a respeito do outro. Eu quero fazer uma consideração aqui. Sabe, se Deus insiste que Israel se lembre desse dia, se Deus faz questão que o povo tire até 12 pedras para construir um monumento, isso implica que esse tipo de evento foi único. Deus não iria parar o Rio Jordão a cada quinta-feira do mês. Deus iria parar o Jordão ali e nunca mais iria acontecer na história do povo de Deus. Deus está falando, olha, será que isso não é um lembrete para nós de que a maneira de agir de Deus não envolve milagres constantes e frequentes em nossa vida? De que Deus prefere manter a fidelidade do seu povo, não por demonstrações frequentes e deslumbrantes de poder, mas por meio do testemunho fiel e do ensino a respeito dos atos que Ele já realizou para o seu povo. Eu não estou negando aqui que Deus possa fazer milagres. Eu creio em milagres, creio que Deus faz milagres em nossas vidas, mas não creio que isso é algo que acontece a cada dia na nossa vida. Senão não seria milagre, senão a gente ia ter que inventar outra palavra para isso. Esse tipo de milagre aparentemente seria pouco frequente. Mas Deus queria lembrar o povo, vocês podem experimentar os milagres de Deus de outra forma, se vocês se lembrarem, se vocês contarem uns aos outros, se vocês lutarem por essa fidelidade. Umas 3 semanas, eu ouvi um relato do que aconteceu lá na África. O Alcides e Leslie, nossos irmãos que hoje estão lá em Goiânia, acabaram de voltar, passaram um mês na igreja de Maputo, ajudando os irmãos lá. E Deus já tinha preparado há décadas atrás o que Ele queria fazer nesse mês que o Alcides e Leslie tinham decidido ir passar lá na igreja do Maputo. Porque quando o Mike e a Ana Brigitte Talhaferro foram lá para o continente africano plantar as igrejas do nosso movimento, eles conheceram um casal chamados Elias e Angeline, que eram da Igreja de Cristo tradicional,
E eles estavam pedindo ajuda para o Mike e para a Ana Brigitte para aprender como fazer discípulos, que eles queriam aprender o que eles viram o Mike e a Ana Brigitte fazendo em suas vidas. E por algumas razões, o Mike e a Ana Brigitte perderam contato com esse casal. E nesse ínterim, o casal continuou tentando reencontrar o Mike e a Ana Brigitte, mas não conseguiram. E eles tocaram o ministério deles. Eles continuaram a ajudar pessoas, eles supervisionavam um grupo de 8 zonas de igrejas lá na região onde eles moravam. E em fevereiro desse ano, eles conseguiram o contato do Mike e conseguiram restabelecer esse relacionamento que tinha sido interrompido há 30 anos. O Mike colocou esse casal em contato com um dos nossos líderes lá da igreja da África, que lidera a igreja do Maputo. E no mês passado, os irmãos lá da África acharam dinheiro para trazer o Elias e a Angeline para o lugar onde o Alcides e a Leslie estavam. E eles passaram então algumas semanas juntos, estudando a Bíblia, abrindo a vida. E eles tomaram a decisão, no dia 25 de julho, de serem batizados. Um casal que há mais de 30 anos tem ensinado outras pessoas sobre Deus, supervisionado outras pessoas, chegaram à conclusão em suas próprias vidas de que eles mesmos não tinham se tornado discípulos e decidiram se humilhar e ser batizados. E agora eles querem voltar para suas congregações que eles supervisionam e eles querem ensinar a turma toda aquilo que eles aprenderam e que eles não estavam ensinando adequadamente a respeito do caminho de Deus. Eu fico pensando, que incrível a humildade de um casal assim, que reconheceu onde se encontrava espiritualmente e tomou a decisão de mudar. Imagina você ser rebatizado depois de décadas achando que você está no caminho certo. Imagina a humildade de você chegar diante de dezenas, de centenas de pessoas e falar: eu estive errado no que eu ensinei. Eu quero pedir perdão a vocês e eu quero ensinar o que é certo. Imagina o zelo, imagina quão focados em Deus esse casal não estava, para falar: não me importa o que outras pessoas vão achar, vão pensar, eu quero fazer aquilo que eu acho que é certo aos olhos de Deus. Talvez eles devem ter tido 1000 desculpas para não tomar essa decisão, mas eles foram em frente e seguiram pelo caminho estreito. Por outro lado, alguns de nós nos enchemos de desculpas para fazer aquilo que está muito mais fácil para nós fazer. A gente tem homens aqui que nem mostraram interesse de ir no retiro de homens que a gente vai fazer no fim de semana que vem. Que não querem sair simplesmente porque não querem sair de sua zona de conforto e ir lá passar tempo e se aprofundar no relacionamento com outras pessoas. A gente tem irmãos aqui que só vão à igreja em casa quando é na sua casa. Se a igreja em casa é mais distante, alguns de nós aqui temos um arsenal de desculpas ridículas que a gente dá vez após vez. Ah, não posso ir por causa disso, por causa daquilo. Alguns ficam críticos com a liderança, comigo. Alguns de vocês aqui estão abaixando a cabeça, amém. E aí vocês estão saindo aqui e falam mal de mim. Não é verdade? Você sabe disso. Alguns ficam mal comigo e com outros aqui. E a gente está pensando, em vez de você pensar, somos homens mesmo, somos cheios de falhas, sim. Mas o que você deveria pensar é: Deus vai usar a liderança espiritual para me ajudar, para me dar direção, para me ajudar a sair de um deserto espiritual. Essa é a maneira de Deus, de um homem de Deus pensar, de uma mulher de Deus pensar. Não é porque eu sou perfeito ou qualquer outro líder daqui dessa congregação seja perfeito. No meio da dureza da vida, quão especial é ver histórias como a do Elias e da Angeline, não? Que tem um zelo para serem transformados por Deus, que estão dispostos a fazer qualquer coisa para ir no caminho de Deus. E nós, irmãos, a gente está ouvindo essas histórias semana após semana. A gente vem aqui para essa reunião, a gente fala um com o outro e toda hora a gente está ouvindo de um milagre, de algo extraordinário que Deus tem feito. A minha pergunta para você é: você está lembrando? Você está registrando o que Deus está fazendo? Quando você passa pela dificuldade, você lembra
do poder de Deus. Sabe, eu quero convidar você a tirar um momento agora para pensar em um momento onde você já viu Deus agir na sua vida. Agora mesmo. Então a gente vai parar aqui por 2 minutos e eu quero pedir a você que pare e pense em uma situação, em um momento onde Deus agiu na sua vida. Se você não tem construído experiências com Deus até aqui, então eu quero fazer um convite para você. Eu quero que você pense um pouquinho. Se você não quer aceitar um convite de ir conhecer esse Deus que quer agir na sua vida, já está agindo e quer que você saiba que Ele já está agindo, e aceitar o convite de estudar a Bíblia. Então, agora mesmo, pegue seu caderninho, seu celular, ou então só medite. Quando que Deus tem agido na sua vida de forma poderosa? Vamos pensar um pouco? Essa semana, eu queria convidar você a compartilhar com outra pessoa aqui sobre o que você meditou. Você pode começar agora mesmo, o culto vai terminar, a gente vai cantar uma canção. Compartilhe com alguém como Deus agiu na sua vida. Vá conversar com alguém e peça, se você não lembra, ou se você quer ter essas experiências, peça, você pode me ajudar a conhecer esse Deus melhor? E tome a decisão de estudar a Bíblia. Quando Deus agir, quem de nós vai lembrar, irmãos? Vamos meditar nisso. Obrigado.